Boa noite, aqui quem fala é o Matheus Costa. Esse aqui é o quinto encontro do grupo de estudo em filosofia chinesa do GNFIL, do Grupo Nacional de Estudantes de Filosofia. Está acontecendo aqui no horário e dia fora do comum, mas que, por outro lado, assim, apesar da minha dificuldade de estar no último encontro, pelo menos agora apareceram também outras pessoas, né, que não estavam nos últimos. Eu fico feliz também. E como a gente já está de noite dessa vez, né? Minha sugestão é que eu já comece, e eu queria deixar claro para todo mundo que está aqui presente, é que vocês podem a qualquer momento fazer intervenções e pode esperar no final também. Tudo bem, pessoal? Vocês estão cientes, então, que vocês podem a qualquer momento aí intervir, falar alguma coisa? Perfeito. Beleza. Pode falar, Thiago. Não, perfeito. Eu sou novo aqui, acabei descobrindo esse grupo recentemente e eu estou voltando a estudar filosofia. Ah, fico feliz. Você estuda onde, Thiago? Na verdade, não me formei em filosofia área, mas economia. Porém, eu não estou mais estudando, estou só trabalhando. Só nada, né? Já é muita coisa, né, Thiago? Muita coisa. Acabei estudando mandarim também, então tive maior contato com filosofia chinesa e estou querendo me aprofundar. Aí eu achei esse grupo uma ótima oportunidade. Ótimo, é muito bem-vindo, querido. Tá ok, obrigado, professor. Não só você, mas todo mundo que está aqui presente, tá bom? Então, como eu disse, para não me delongar mais devido ao horário, eu vou começar aqui a apresentação e basicamente é o seguinte: isso aqui, se eu não me engano, foi a pedido da própria Lúcia. Foi você mesmo, Lúcia, que está aqui presente agora, que pediu no grupo, ou foi outra Lu que pediu? Eu não lembro agora. Só me confirma, por gentileza, se é você, por escrito ou por áudio aqui. Mas, de qualquer maneira, algumas pessoas, né, não foi só ela, que me pediram para falar. Ah, obrigado, Lúcio. Que me pediram para falar sobre orientalismo, porque elas sugeriram uma série de textos e eu falei assim: ó, só toma cuidado com algumas obras, né, como o tal da física e outros, porque eles às vezes parecem que estão valorizando, né, filosofia chinesa, mas eles estão num padrão assim muito negativo, chamado de orientalismo. E eu vou apresentar aqui para vocês um pouco, brevemente, só um breve recorte, uma breve apresentação. Não vejam como algo que encerra o assunto de forma nenhuma, mas que está abrindo o assunto, tá bom? Sobre essa relação entre orientalismo e filosofia chinesa. Eu vou colocar alguns pontos, outros pontos, se vocês perceberem aí e quiserem falar, são muito bem-vindos também, tá bom? E para começar, essa imagem tá aqui, né? Aqui três personagens que uma você está só indiretamente, outros dois diretamente, né? Que é Sócrates aqui, ou pelo menos um desenho bastante próximo, renascentista do Sócrates. Mas eu vou citar uma outra pessoa de uma época, né, da filosofia grega antiga, o Hegel aqui no meio e Confúcio à direita, né? Que apesar de ser o mais velho de todos, está aqui à nossa direita para conectar com a filosofia chinesa. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um deles. No caso de Sócrates, na verdade, falar sobre alguém que ele influenciou. Então, a primeira coisa a se pensar para refletir sobre a relação entre filosofia, orientalismo e propriamente dito, então, como abordar a filosofia chinesa de uma maneira que não seja preconceituosa ou um tanto quanto inadequada, é começar com a seguinte reflexão, né? Será que quando a gente fala de China, a gente está falando de uma coisa só, de uma coisa unívoca, de um grande aglomerado unificado, né? De cultura, de território? E a resposta claramente é não. Na verdade, existe uma diversidade muito grande no que nós chamamos de China. Só para começar com imagem aqui, eu vou trazer mais algumas informações. Essa daqui é um mapa linguístico da China. Então, como vocês podem ver, o sul da China ali tem dezenas de etnias e respectivas línguas faladas por eles. Existe o que normalmente é chamado de mandarim, mas que na língua chinesa, não sei se te apresentaram esse termo, Thiago, é chamado também de Putonghua, a língua geral, né? E Sim, sim. No ótimo, caso, ótimo.
No caso que eu aprendi foi que tem o Hanyu, que é vamos dizer, o grupo majoritário da pessoal Han, porque são várias etnias, e a partir dessa língua Han foi, vamos dizer assim, construído esse idioma geral para todo mundo. Mas ainda hoje cada um usa o seu dialeto. Isso, muito bem, perfeito, Thiago. A língua escrita, ela foi unificada há cerca de 2.200 anos, pelo menos um primeiro modelo de unificação, passou por várias ondas de unificação e de reestruturação linguística, mas que pode ser vista até num sentido acumulativo, pelo menos na parte escrita, tá bom? Agora, a parte falada é muito complexa, mesmo o Hanyu, que o Thiago acabou de falar, ela tem diversos sotaques, tem diversos regionalismos, e por isso foi criada a língua geral, o Putonghua, que originalmente era falado por servidores públicos de todo o território chinês, do Império Chinês, em várias épocas, e que mudou um pouco ao longo do tempo também, mas que na última dinastia chinesa era dos Manchu, da etnia Manchu. Os europeus, tendo contato com os Manchus, começaram então a raciocinar que essa língua geral era falada pelos Man, por isso os mandarins. E esse é uma das possíveis interpretações de onde vem esse termo, um tanto quanto confuso, que não tem nenhum equivalente em língua chinesa, né? Mas que na língua chinesa a gente fala Hanyu, língua dos Han, ou a gente fala Putonghua, a língua geral, né? Que normalmente está se referindo à língua escrita e a uma certa pronúncia padronizada também dessa língua escrita, ou ainda Zhonghua, né? A cultura escrita do povo do meio, do país do meio, né? Então, tem vários termos para se falar de língua chinesa, e além disso, né, não tem só a pronúncia, ainda tem o cantonês, tem a língua Hakka, tem a língua da Mongólia, tem o tibetano, tem dos Uigur, nossa, tem muita coisa. Como vocês podem ver também, o território é muito amplo, né? A cronologia é muito complexa, de qual chinês nós estamos falando. Mas aí nesse slide aqui, eu peço para vocês prestarem bastante atenção na imagem, que eu vou começar a passar aqui aos poucos, ó. Essa dinastia Shang é cerca de 3.500 anos atrás em relação a hoje, tá? Esse era relativo a um território muito pequeno, que seria uma parte do leste da China, né? Já na dinastia Zhou, normalmente é escrita com Z, tá bom? Aqui eu só achei com essa escrita antiga aqui com CH. O território aumentou um pouco, subiu ali para a parte norte, para a parte central, e é relativo a cerca de 1.000 a 200 anos antes da Era Comum, ou para quem não conhece esse vocabulário, né? É parecido com a ideia de antes de Cristo, mas sem a referência cristã e com a referência do calendário atual, né? Então, da Era Comum. Esse território se transformou posteriormente na dinastia Han, ainda numa transição da antiguidade para o período clássico imperial chinês, que começa ali em 221 antes da Era Comum e dura pouco tempo a primeira dinastia, tem uma segunda dinastia chamada dinastia Han, que começa ali em 206 antes da Era Comum e dura cerca de 400 anos, terminando só em 220 depois da Era Comum. Como vocês podem ver, o atual território do Vietnã era parte da China, uma parte do atual território da Coreia era parte da China, mas nem tudo era China. O Tibete não era China, né? A Mongólia não era China. Uma série de regiões ali, inclusive um deserto ali na região noroeste, acima do Tibete, não era China ainda, né? Uma parte do sul também não era China ainda. Então, o território chinês mudou muito ao longo do tempo. Vocês estão vendo aqui um processo de expansão, mas teve momentos de divisão, de recolhimento, de expansão depois também. Então, o território chinês passou por diversas mudanças, né? Da mesma maneira, uma cronologia da China antiga é bastante complexa, né? Aí nós temos desde um vocabulário mitológico que fala dos três soberanos e dos cinco imperadores, e que eu não vou falar muito disso agora, isso demanda toda uma questão. Quem quiser ver mais pode ver meu livro Confucionismo, Abordagem Intercultural, que eu falo mais sobre isso. E tem dezenas de obras de todo tipo de
especialidade de história, de filosofia, de ciência das religiões e geografia que aborda esse assunto e em diversas línguas, tá? Por enquanto, o que vale a pena falar aqui para nós é que o processo de formação cultural da China, pelo menos do ponto de vista arqueológico, tem início ali na dinastia Xia, né? Antes disso, tem uma série de vestígios arqueológicos de milênios anteriores, inclusive, mas que não são vestígios nem escritos e nem de uma cultura mais propriamente dito burocratizada, como começa a acontecer na dinastia Xia, no finzinho da dinastia Xia, e começa a ver claramente a distinção de classes, começa a ver os primeiros vestígios das escritas, começa a ver é, uma forma de sociedade mais organizada hierarquicamente e funcionalmente, mas é na dinastia Shang, às vezes chamada de Yin, por causa da sua capital, que começa propriamente a escrita chinesa, que começa propriamente uma série de organizações como nós conhecemos hoje, e que foi condensada somente na dinastia Zhou, que foi a mais longeva de todas as dinastias chinesas durante cerca de 800 anos. E na dinastia Zhou, realmente criou-se um padrão, ao menos na antiguidade, do que seria essa cultura que eles mesmos denominavam de cultura do centro, né? O que esse centro significa poderia ter vários sentidos, desde centro em região a todos os outros locais, poderia ter até uma noção mais megalomaníaca de centro do mundo, poderia se ter, então, desde uma visão um pouco mais localizada a uma visão mais generalista do que seria centro, né? Mas, de qualquer maneira, essa dinastia foi tão grande que ela tem várias subdivisões. Tem a dinastia Zhou anterior, que é marcada por um tempo de estabilidade e paz, a dinastia Zhou posterior, que é marcada justamente de após ter uma tentativa de usurpação do trono e uma série de conflitos internos entre os estados vassalos, em uma política, em uma geopolítica ali que era descentralizada, que era marcada justamente por uma relação de estados vassalos e um estado e uma dinastia centralizada, e que após esses vários conflitos internos teria abalado e teria sido o início do fim, que, como vocês podem ver, demorou bastante para acabar, né? Então, você tem o período de primaveras e outonos, em que começa a ter diversas guerras entre os estados vassalos, e, posteriormente, esse período de início de conflito bélico, geopolítico, vai descambar no período dos estados combatentes, que tem um processo assim que o pesquisador João Souza, pesquisador brasileiro da filosofia e da geografia, chegou a falar na dissertação dele que em alguns momentos as guerras chegaram a ser de década em década e com mudanças profundas no território, na estrutura familiar, na, até mesmo na alimentação. Então, foi um período de intensas mudanças. É justamente nesses dois últimos períodos da dinastia Zhou, de primaveras e outonos, dos estados combatentes, que nasce o, o, o que nós podemos chamar de filosofia no sentido mais formal. Textos filosóficos, escolas filosóficas, debates intelectuais dos mais diversos assuntos. Depois começa um período que é chamado de imperial, que eu já mostrei ali um pedacinho do mapa, que começa com a dinastia Qin, que é o estado vassalo que rompe com a vassalagem, toma o poder e consegue unificar a China de uma maneira centralizada, como nunca antes aconteceu, em 221 antes da Era Comum, mas que não dura muito tempo, não tem muito sucesso na gestão de poder, e a dinastia Han toma esse poder e começa a estabelecer um padrão cultural que, como vocês ouviram do Tiago aqui minutos atrás, se os chineses chamam a sua língua de Hanyu, tem muito a ver com a própria dinastia Han, que deu uma identidade cultural para a própria China. Como eu disse, tem várias escolas, né? Nessa dinastia Han mesmo, o Sima Tan, o pai historiador que compartilha com o filho Sima Tian um legado de uma primeira historiografia profunda da antiguidade chinesa e incluso da filosofia chinesa antiga, vai falar de pelo menos 6 escolas principais dentre as 100 escolas filosóficas, né? E essas Liujia, essas 6 escolas filosóficas principais são o confucionismo, o moísmo, o legalismo, a escola dos nomes,
a escola naturalista e o daoísmo. Nós estamos lendo até o momento e vamos finalizar hoje um comentário sobre a escola confucionista do ponto de vista específico da ética, tá bom? E aí, tudo isso que eu estou falando pode ser lido no Shidi, nas Recordações Históricas, que é a obra que eu me referi aqui alguns segundos atrás. Começa com Sima Tan e é finalizada pelo seu filho Sima Tian. Então, da família Sima. Como vocês podem ver, o sobrenome dos chineses vem anteriormente ao nome, né? Agora, uma questão importante, Luke. Começa a fazer a resposta à sua pergunta depois desse fundamento anterior. Existe uma polêmica do uso do termo filosofia para povos antigos não gregos e não europeus, também modernos, né? Haveria outras matrizes da filosofia, além da grega antiga, além da europeia medieval e moderna? Bem, existe uma posição, hoje, infelizmente, ainda majoritária, que tem como um nome principal aqui Hegel, no caso europeu, e aqui no Brasil, eu diria, com a grande divulgadora dessa posição, a Marilena Chauí. Claro que nós estamos falando aqui do Hegel enquanto um grande filósofo que tem contribuições inestimáveis, assim, contribuições muito relevantes na área do direito, na área da ética, na área da política e metafísica e tantos outros assuntos. Como nós temos também a Marilena Chauí, que além de ser especialista em Spinoza, marca uma nova era do ensino de filosofia no Brasil no século XXI. Ela é importantíssima. Não estou me desfazendo dela, ela é uma teórica que deve ser valorizada, uma professora aí que deve ser reverenciada pelos seus feitos. Mas eles dois cometeram, sim, um eurocentrismo numa certa leitura de história da filosofia, excluindo qualquer filosofia que não tivesse origem especificamente grega, helênica, antiga, ou que não tivesse uma suposta conexão direta com essas filosofias helênicas antigas, né? E vocês podem ver isso, sobretudo, no convite à filosofia da Marilena Chauí, em que ela exclui diretamente, nominalmente, filosofia chinesa, e da mesma maneira na história da filosofia do Hegel. Ela faz a mesma coisa, com argumentos muito parecidos. Mas existe também, recentemente, a posição pluriversal do Magob Ramossi, que, partindo ali da sua leitura pluralista, ele entende que, na verdade, assim como a arte ou, ou a dança, por exemplo, assim como técnicas de alimentação, por exemplo, não dá para falar que a culinária ou a arte nasceram somente em um lugar do mundo, mas que nasceram em diversos lugares. Daí a sua argumentação, que eu estou apenas tirando um recorte muito breve, de que, na verdade, onde existe humano, tem pensamento. Onde teve um pensamento pensando justamente o ser, pensando o que são as coisas, do que é feito o mundo, como o mundo se origina, é, como é que os comportamentos, como é que nós devemos lidar com o comportamento humano de maneira geral, né, o que nós chamamos hoje de ética, numa leitura de referência grega. Onde quer que esteja esse tipo de questionamento e outros, né, estéticos, metafísicos, epistemológicos, pode-se dizer que teve ou tem filosofia, né? E, da mesma maneira, antes de responder a pergunta aqui da Lúcia, tem também a posição intercultural do Raul Fournet Bittencourt e muitos outras e outros teóricos, que basicamente pode ser resumida na ideia de que a filosofia não só nasce de forma intercultural, como também nós devemos pensá-la para o bem do seu futuro de maneira intercultural. Então, não só um ponto de vista histórico, mas um ponto de vista assim meta-filosófico, né, de filosofar sobre a filosofia, de ter um programa propriamente dito intercultural de filosofia, que propõe que a filosofia seja ativamente intercultural. Em outras palavras, que todos os filósofos e filósofas tem uma postura intercultural de filosofia, que é as duas posturas últimas aqui, pluriversal e intercultural, que eu estou me colocando, né? Antes de continuar, a Lúcia perguntou, tem alguém que tem um canal no YouTube que fale sobre esse tipo de assunto? Tem o canal da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, que eu faço parte, que eu estou atualmente na diretoria, e nós temos várias falas com várias pessoas
e normalmente falas longas, de 1 hora ou mais, nos seminários de filosofia intercultural e nos nossos eventos que foram gravados, pelo menos assim, no nosso congresso desde 2021, tendo algumas gravações também anteriores, tá? A isso. Então, é só ir lá no canal da ALAF, Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, só para dar um exemplo, tá bom, Lúcia? Existem outros também possíveis que tratam direto ou indiretamente sobre o assunto, mas eu estou falando desse aqui no momento, né? Espero que tenha respondido. Vou seguir aqui. Ah, o Miqueias também falou que recomenda também o Boaventura de Souza Santos, com a Epistemologias do Sul. É, tem esse livro, né? Ela estava falando de canal do YouTube, mas realmente livro tem essa possibilidade. Miqueias, essa ideia do Boaventura é bem interessante, mas é bom lembrar que tem umas leituras, né, posteriores, como Maldonado Torres, tem também a Vera Candô aqui no Brasil, a Caterina Vaz, e uma série de outras pessoas que têm tentado abordar esses assuntos de uma maneira que eu considero mais interessante do que o Boaventura de Sousa Santos e dentro da filosofia ou dentro da educação, né? Lúcia, Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, ALAF, tá? Tem site, tem Instagram, tem YouTube, tem várias coisas. Vocês fiquem à vontade para seguir. Pode intervir, inclusive abrir o microfone ou colocar no chat sempre que quiser. Continuando aqui, né? Já que tem tudo isso que eu falei antes, como é que fica a noção de filosofia chinesa, né? Acredito que se vocês estão me acompanhando bem, desde a ideia de filosofia pluriversal à ideia de filosofia intercultural, fica então implícito que filosofia chinesa é muito bem-vindo, né? Talvez seria até redundante, tautológico falar em filosofia chinesa, já que nós já estamos aceitando desde pronto que pode ter filosofia em vários lugares do mundo, então basicamente chamaríamos só de filosofia, e que é produzida por chineses, né? Mas a gente chama de filosofia chinesa apenas para caracterizar seu local de origem. É bom lembrar que, mesmo entre filósofos antigos, como Aristóteles, né, que vem numa descendência ali de Sócrates, Platão e chegando no próprio Aristóteles, eles não têm uma unanimidade sobre o que é fazer filosofia. Sócrates não tinha essa unanimidade, Platão não tinha essa unanimidade. Existe um debate profundo na filosofia antiga, que está lá na vida dos filósofos ilustres, né, Diógenes, tem um debate enorme que alguns se posicionam mais para uma posição, por exemplo, de que a filosofia teria nascido na Pérsia, no Oriente, na África, se referindo ao Egito, ou alguns que acreditam que a filosofia realmente é exclusivamente grego, ou alguns até que dizem que talvez não tenha nenhuma origem específica, né? E aí, o próprio Aristóteles lembra que filosofia nasce do espanto, do Talmaisen, né? Do questionamento que é derivado desse Talmaisen, desse espanto, dessa admiração. E isso é em qualquer lugar, sabe? Então, se Aristóteles está falando isso, acho que é um nome grande para a gente contrapor ao próprio Hegel, né? E ainda mais que ele é um grego antigo. Então, nesse sentido, é bom lembrar, né, usando um exemplo, um único exemplo que eu estou dando aqui de Aristóteles, mas existem muitos outros, que não há um único critério unívoco de filosofia, de definir o que é filosofia. Então, é preciso esclarecer sobre quais critérios nós estamos falando aqui, né? E aqui eu vou começar com um critério aberto, que a LAF propriamente tem seguido, né? Que ao invés de já chegar julgando anteriormente se um texto é ou não de filosofia, é melhor, como nós recomendamos, é como nós sugerimos, que primeiro vocês leiam o texto e depois julguem se aquele texto, por exemplo, tem de fato questionamento, se tem de fato o levantamento de teorias, se tem uma certa sistematicidade, se tem uma prática coerente com essa teoria, ou qualquer outro critério que vocês quiserem usar, né? Então, assim, pega lá um texto chinês ou de qualquer outro autor, autora que quiserem, e pergunta, né, qual era o alvo do questionamento ali que esses autores da China antiga ou de qualquer outra época e lugar estão fazendo? Quais eram os seus questionamentos que eles levantam ali? O que é mais relevante para eles? Como eles responderam esses questionamentos? Então, vamos primeiro ler, depois julgar se é filosofia ou não. E a gente pode chegar em conclusões diferentes em cada caso, né? Tranquilamente. Não estou propondo aqui que a gente sempre aceite que é filosofia. Então, é bom lembrar de um recado que o André Bueno, né, um dos mais antigos pesquisadores em filosofia
chinês aqui do Brasil, que ele, em um texto de 2014, né, e já antes ele já falava coisas parecidas, ele diz: Confúcio representa um problema epistemológico para os brasileiros. É um problema de construção do conhecimento, que deriva da mistura de preconceito, ignorância, limitação, que afeta a nossa formação cultural e universitária. Conhecer Confúcio não nos mostra apenas o que é a raiz da China, mas revela nossas próprias deficiências de formação e a incapacidade que tivemos até agora de lidar com a diferença. Então, a gente tende a aceitar que filosofia é algo estritamente grego, estritamente europeu. Nós não fazemos o que, na verdade, o curso de filosofia mais nos pede, que é questionar pressupostos, questionar linhas de raciocínio, e nós aceitamos com a demasiada passividade, né? Inclusive, talvez pela grande autoridade que nomes como Hegel, a Marilena Chauí apresentam, que não existe filosofia chinesa, sem sequer se dar o luxo de ler eles, ler seus comentadores, conhecer a tradição que existe a partir deles, né? Então, assim, é importante finalmente chegar a um ponto, né? O que provavelmente explica isso? E uma das possíveis explicações é a própria noção, Lu, de Oriente. É a própria noção de que está lá em Hegel, de que não existiria não só filosofia chinesa, tá? Para Hegel, mas não existiria nenhuma forma de filosofia oriental. E aí, de onde que Hegel tirou essa noção de oriental, né? Pois bem, Eduard Said, numa obra de 1978, pelo menos uma das edições é dessa data, ele baseado em uma série de autores que está escrito aqui para vocês, o Abdel Malek, o Lacroix, o Timbaui, Panikkar, Auerbach, o Foucault, o Grant, o Lukács, o Williams, ele se tornou um marco dos estudos decoloniais, ou como era falado na década de 70, dos estudos pós-coloniais, né? E ele realmente vai mostrar, através de uma série de fontes literárias e textuais, como os europeus e até estadunidenses posteriormente criaram todo um discurso que, para espelhar a sua própria identidade, tentavam definir quem era o seu outro, quem era a cultura que eles não participavam. E aí eles começaram a ter um discurso cada vez mais ficcional e unificado sobre o que seria um suposto Oriente. Daí o termo que está no subtítulo do livro, o Oriente como invenção do Ocidente, né? Ou leia-se invenção europeia. Há três sentidos de orientalismo. Pode ser um pesquisador orientalista, então um pesquisador que dedica a sua carreira, uma pesquisa que é dedicada exclusivamente a entender um suposto Oriente que exista. Existe também um sentido ontológico, que esse é bastante comum e aparece bastante lá no tal da física, Lu, que é um sentido de que existiria existiria pessoas orientais que pensam diferente de nós, entre aspas, orientais, ocidentais, desculpa, que têm uma visão completamente distinta de nós, que são seres que pensam intuitivamente, né? Ou seja, uma série de atributos que são tratados de maneira generalizada para todo mundo que estaria nesse suposto Oriente. E onde seria esse suposto Oriente? Do Egito até o Japão. Como vocês podem perceber, uma generalização um tanto quanto estranha, um tanto quanto bizarra, que unifica desde um povo ali do norte da África até alguém do extremo da Ásia, que tem línguas completamente diferentes, histórias completamente diferentes, religiões diferentes, filosofias diferentes, como se fosse uma coisa só chamada de oriental. Da mesma maneira, e isso é a parte mais triste e racista, tá? Existiu também um orientalismo institucional que o Eduardo Said chama atenção para que tem manuais de generais de guerra, inclusive do período napoleônico, explicando como nós deveríamos, como nós não, né? Desculpa, como os franceses deveriam governar esses orientais, já que eles são despóticos, já que eles são tão necessitados de uma mão de ferro, de um ditador, de um déspota que vem aqui controlar o poder, né? Ou seja, numa visão claramente deturpada e generalizada sobre uma série de povos que tem uma série de estruturas sociais muito diferentes
do outro. Isso claramente valorizando e justificando a colonização europeia em vários lugares da Ásia e do norte da África, que eram todos unanimamente chamados de Oriente, né? E da mesma maneira, é bom lembrar, nem sempre o orientalismo é explícito, né? Como, por exemplo, no GT de Filosofia Oriental da Ampof, que bem explicitamente trabalha com o termo Oriente, ou com texto, ou com ideias que podem sugerir que exista propriamente um Ocidente e Oriente e tentam ali marcar esse espaço. Existe também um orientalismo latente, né? Em que você demora para perceber ali os elementos implícitos que estão presentes, mas com a análise acurada nós conseguimos perceber esse orientalismo latente, que eu vou tentar dar alguns exemplos em seguida, quando eu começar a falar aqui de filosofia chinesa mais detidamente, né? Mas já está quase chegando. Mas além do que eu estou falando, vamos para o texto do próprio Eduardo Said, que brevemente, só um trechinho. Ele diz na página 209: o orientalismo seria um modo de escrita, visão e estudo regularizado ou orientalizado, dominado por imperativos, perspectivas e preconceitos ideológicos ostensivamente adequados ao Oriente. O Oriente é ensinado, pesquisado, administrado e pronunciado em certos modos discretos, de uma certa maneira europeia e originalmente por europeus somente, né? Claro, que ao saber de tudo isso, como é que então a gente estuda filosofia chinesa no Brasil, né? E aqui é bom saber que já existe todo um esforço em diversas áreas, mas eu diria com maior ênfase na área de história, e que o André Bueno, além de filósofo, também é historiador, né? Ele tem feito uns eventos anualmente. Esse ano não teve, mas já há uns 10 anos que tem, né? Que é o Simpósio de História Asiática. E aqui tem esse livro aqui de um dos últimos anos, que é o livro que mais tem falando desse assunto que eu estou falando aqui para vocês agora, que sobretudo sobre orientalismo propriamente dito, na teoria iniciada por Eduardo Said. E o livro se chama Estudos em História Asiática e Orientalismo do Brasil, que inclusive puxa esse debate do orientalismo para o caso de estudos desde o Brasil ou desde brasileiros, né? Sabendo disso, o que eu estou sugerindo aqui para vocês? Ao estudar a filosofia chinesa, é importante superar os vícios intelectuais do orientalismo, do eurocentrismo, especialmente em duas versões que vão aparecer em textos que eu coloquei para vocês na nossa pasta do Drive aqui desse grupo de filosofia chinesa do Genefil, tá? Que são os termos sinofilia e sinofobia, que são sinofilia é justamente ter uma visão sempre positiva da China, né? Sempre entender que tudo que é da China é legal, tudo que é da China é interessante, tudo que é da China necessariamente será válido, né? Eles são sábios, eles são mais inteligentes que nós. Todas essas perspectivas, né? Elas têm uma visão extremamente romanceada, ficcional, generalizada, que é mais atrapalha do que ajuda a gente a entender informações, teorias, questionamentos que vêm de chineses e chinesas. Da mesma maneira, uma sinofobia, né, que eu imagino que quem está nesse grupo não deve sofrer desse mal, mas que nós vimos aí, sobretudo por causa da pandemia, né, e do isolamento social subsequente, uma série de posições sinofóbicas, né, ou seja, que tem uma visão aversiva contra tudo que é da China, e que, por consequência, no caso da filosofia, vai dizer também que eles não poderiam ter filosofia, né? Eles que nessa visão sinofóbica seriam inferiores, seriam pouco racionais, ou seriam religiosos demais, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, é bom evitar esses dois extremos, né? Como é que faz, então? Tem uma outra questão mais específica que eu vou sugerir aqui, para evitar não só esse generalismo orientalista, mas evitar uma posição que parece ser interessante, mas guarda uma série de problemas, que é a posição que eu chamei lá na introdução do livro que a gente está lendo, né, os textos selecionados de Filosofia Chinesa, volume 1, de singularismo cultural. A China é o totalmente outro e só pode ser entendida por ela mesma, sem nenhuma comparação ou aproximação. Estudiosos como Roger Ames, que tenta dizer que a China, a filosofia chinesa tem que ser entendida por ela mesma e nenhum termo filosófico anterior deve ser aplicado a ela.
ou posições como do François Julian, que tentam falar que o pensamento chinês, percebam, pensamento, não filosofia, é tão específico, mas tão específico, que nós não deveríamos chamar de filosofia para não confundir com o que é feito na Grécia, que é uma coisa totalmente diferente. Então, percebam, é realmente na tentativa de valorizar, acaba que gera o seguinte problema. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi departamento de pensamento. Eu nunca ouvi falar de uma área chamada área de conhecimento de pensamento. O que existe é a área de história, o que existe é a área de filosofia, a área de geografia. Estudando, então, filosofia chinesa, é possível de entender, é possível de colocá-los dentro de um departamento, de ter bolsa de estudo. Existe, então, um motivo fortíssimo e institucional para a gente falar de filosofia chinesa. Mas aí vocês podem ainda me contra-argumentar, né? Peraí, mas então é só por esse motivo meramente burocrático, institucional? Não, não é. E aqui esse terceiro ponto que eu coloquei, valorizar as diferenças, mas reconhecer as semelhanças. Quem está estudando aqui, né, o Miqueias, que fez o TCC dele sobre filosofia da educação confucionista, outras pessoas que estão me acompanhando aqui, nós temos brasileiros especialistas não só em confucionismo, mas em moísmo, em daoísmo, né, e em legalismo. E todos eles já sabem que, por exemplo, o legalismo chinês se parece muito com certas teorias legalistas que nós encontramos na Índia, na Europa, até mesmo no Brasil. O Miqueias percebeu já, né, que tem uma série de ideias do confucionismo que nós já encontramos aqui, não só no Brasil, por vias europeias, mas também por vias africanas, como o Ubuntu que ele está comparando, né, que basicamente seria um certo pressuposto coletivista que está tanto na filosofia confucionista como na noção coletivista de Ubuntu, que está em vários povos e em vários filósofos, como no Ramossi, que eu citei mais cedo, né? Então, é importante saber que os chineses têm diferenças, e têm diferenças mesmo, de língua, de estruturação, do raciocínio, de modo de argumentação, mas tem muita coisa parecida também. Então, vamos entender, vamos estudar a filosofia chinesa, já com o coração aberto, tentando encontrar essas diferenças, essas semelhanças, mas eu diria até mais, vamos estabelecer novos diálogos. Eu quero tentar responder qual a contribuição que Confúcio pode dar para a educação brasileira hoje, ou como alguns pesquisadores já estão fazendo, um diálogo entre Paulo Freire e Confúcio, ou ainda um diálogo entre a ética consequencialista atual com o moísmo antigo chinês. Ou ainda, a filosofia da tecnologia, ou filosofia da técnica do Hui, né? Alguns conhecem ele como Yuk Hui, e filosofias para pensar tecnologias propriamente brasileiras, como o próprio Hui afirma no prefácio ao livro dele que foi traduzido no Brasil, né? E tantos outros diálogos que eu poderia falar, como o saudoso professor Joaquim Monteiro, que tem usado filosofia budista chinesa imperial para pensar também casos brasileiros, né? E tantos outros temas que eu poderia falar aqui por horas e horas. Então, revisando, né, tudo que eu falei antes. É preciso, então, evitar sinofilia e sinofobia, como a Lu já escreveu aqui no chat, né, no bate-papo, evitar extremos, evitar um certo singularismo, como se tudo na China fosse específico demais a um tal ponto que não dá para falar de outra coisa, mas evitar também uma generalização apressada, né, dos orientais, dos chineses, a filosofia chinesa diz isso ou diz aquilo, né, valorizar o diferente e reconhecer semelhanças, então, né, como proposta. E, sobretudo, entender que os agentes intelectuais da China antiga, ou mesmo de outras épocas chinesas, levantaram problemas próprios do seu contexto a partir de repertórios e perspectivas próprias, mas têm abrangência para toda a humanidade, e não apenas para eles. Assim como nós lemos Platão para falar de filmes, para falar de ignorância hoje, lemos Aristóteles para falar de uma série de assuntos como ética, como metafísica, e usamos também autores de todo o mundo, né, da África, aqui da América Latina, da própria Europa, da Ásia. Estou sugerindo que nós pensemos também desde filosofia chinesa, né, e tenhamos essa imersão aqui nesse sentido. Então, sabendo disso, eu abro aí um breve intervalo aqui, não do grupo, né, mas para perguntas, para intervenções.
queria um pouquinho de reação suas, antes que eu passe para a parte do texto que nós vamos continuar a leitura hoje. E aí, o que que vocês têm para me reagir? O que que vocês têm para me dizer? E aí, professor, boa noite, gente. Eu Boa tava, noite. não tive a chance de ler tanto que a gente trabalhou, mas eu tenho lido sobre esse assunto nos últimos dias e tal. E eu acho que é importante, sim, cada vez mais colocar esse tipo de pauta, até porque é ainda desconhecido para a maioria do meio acadêmico. Então, a gente começar a ter consciência dessa temática é bom porque a gente começa a enfrentar certas falas mais sem noção, desmerecedoras, inclusive, em relação à filosofia, principalmente a filosofia oriental, do sul global. No momento é isso, mas eu vou tão ansioso pelo segmento. Muito obrigado, querido. Mais alguém? Tiago, Lúcia, Carolina? O que que vocês me dizem? E eu achei muito interessante essa questão do orientalismo, né? Porque volta e meia a gente vê alguns, vamos dizer, pseudo-especialistas falando sobre o pensamento chinês, falando sobre ética chinesa, e isso está, vamos dizer assim, totalmente disseminado na sociedade, na internet, YouTube, todo tipo de plataforma. E aí quando a gente vai observar isso, né? E a China até mesmo hoje em dia, a China, no caso, sempre foi multifacetada, foi sempre uma grande diversidade. Até hoje em dia, muitos chineses ainda precisam aprender a falar chinês porque são diversas etnias diferentes, idiomas diferentes, que chamam de dialeto, né? Mas, assim, não dá para dizer isso especificamente aqui é o pensamento chinês, pois em partes do norte eles pensam às vezes totalmente diferente de partes do sul da China. Então achei muito interessante essa questão do orientalismo. Legal, Tiago, concordo bastante também. Mesmo dentro da China tem uma disputa muito grande em vários sentidos, né? Uhum. E não só no sentido de norte e sul, mas também em sentido, por exemplo, de entender filosofia budista como uma filosofia estrangeira e ter tido uma série de reações contra e a favor filosofia budista nos últimos 2000 anos. E mais recentemente, nos últimos 200 anos, a mesma coisa aconteceu com filosofia europeia, né? Que primeiro foi muito combatida, depois começou a ter vários entusiastas. A partir do século XX, começou a ter uma formação filosófica quase completamente eurocêntrica, e de uns 20, 30 anos para cá, os chineses estão começando a revalorizar a própria filosofia chinesa, a própria filosofia produzida por eles, né? E está começando a aparecer novas sínteses extremamente interessantes, como da filosofia da técnica ou da tecnologia do Hui, né, que eu acabei de mencionar. Vocês conhecem de quem que eu estou falando? Conhecem esse pesquisador? Aí eu não É, conheço. vou mostrar aqui um livro e imagem dele para vocês rapidinho aqui. Pesquise agora, pra vocês verem que vocês encontram. Esse livro aqui é o que eu comentei, que ele não só é traduzido para o português, como ele menciona o Brasil, né? Ele fez o prefácio para a versão brasileira desse livro, e ele comenta que ele espera que a teoria dele seja usada para pensar o caso brasileiro, para pensar tecnologias brasileiras, tá? Esse livro aqui que se chama Tecnodiversidade, tá? E tem essa tese dele aqui que é mais complexa e mais detalhada, que é a The Question Concerning Technology in China, em que ele lança o conceito de cosmotécnica, né? Que vai aparecer também no livro em português, tá? Então aqui eu recomendo bastante, tá? Esse autor, tá aqui a imagem dele também, para vocês procurarem depois. E vocês, garotas, Lu, Carolina, Lu, esclareceu o meu ponto anterior, confundiu mais?
E o que que você me diz? Se você quiser, você pode abrir o microfone. Se não der, você pode escrever. E Carolina, o que você me diz? Totalmente esclareceu ou mais atrapalhou? De nada, querido. E bom lembrar, né? Isso tudo que eu estou falando tá aberto à crítica, tá aberto a debate, tá? Eu até mencionei alguns casos aqui, né? Como o GT de Filosofia Oriental da Anpof, mas eu prefiro que exista pelo menos um GT de Filosofia Oriental da Anpof do que não tenha nada, né? Mas eu realmente cheguei à conclusão, pessoal, de que ao invés, né, de ter um GT de Filosofia Oriental, no meu entendimento, até reforça o orientalismo, e aí até uma dica, viu, Miquéia? Você que já está com um texto escrito sobre o assunto, é mais interessante nós começarmos a preencher lacunas, a começarmos a participar de espaços em que essas filosofias foram historicamente excluídas, né? Então, Miqueias ali, por exemplo, poderia, e faria muito bem se o fizesse, participar do GT de Filosofia da Educação, ou de ensino de filosofia, por exemplo, né? Assim como eu já participei do GT de Filosofia, aliás, do GT de Epistemologia Analítica, citei e mencionei teorias é, filosóficas chinesas e foi muito interessante, sabe? E ultimamente eu tenho feito isso também em eventos da área de ética e farei mais. Então é bastante frutífero nós nos engajarmos dentro da própria filosofia e não criar um gueto separado do que seria filosofia chinesa ou oriental. Então, bem, fica à vontade para falar ou escrever, Carolina, mas se você não tem nada a acrescentar agora, eu vou continuar um ponto aqui, porque vai demorar uma meia horinha para falar. Tudo bem? Eu só dou um gole aqui e já falo. Lembrando que a qualquer momento vocês podem intervir e falar o que quiser, tá bom? Mas a gente está aqui nesse primeiro capítulo do livro. Deixa eu até mostrar para vocês, depois eu volto para a página aqui. Página 57. Desse livro aqui, Textos Selecionados de Filosofia Chinesa 1, organizado por mim mesmo, mas que são, em primeiro lugar, faz parte da série Investigação Filosófica, da editora UFPEL, e é composto pela tradução de 9 textos da Enciclopédia Stanford de Filosofia, cujo primeiro capítulo é sobre ética chinesa, e é um capítulo enorme, de 80 páginas, que nós estamos terminando aqui, nós estamos do meio para o final. E a ideia hoje é avançar num ponto, pessoal, que talvez assim é o maior. Nós vamos entrar em exemplos justamente do que eu acabei de falar, de não isolar a filosofia chinesa e começar a tratá-la junto com debates internacionais e atuais, ou mesmo debates clássicos também, né? Como vocês verão a seguir. E por que eu estou falando isso? Antes desse capítulo, antes desse tópico, do tópico 2.6 para trás, o assunto era propriamente mais chinês mesmo, era entender a filosofia chinesa dentro da história chinesa. A partir desse tópico aqui 2.7, o autor, Wong, começa um diálogo, melhor falando, com teorias atuais. Você já tem familiaridade com a teoria situacionista na psicologia ou na filosofia? Me responda aí, por gentileza, para ver se eu preciso fazer uma breve introdução. Se não, eu vou falar muito brevemente aqui. Eu acho que eu só tenho uma noção muito básica na psicologia sobre a questão do comportamento ser modificado pelo contexto, mas não Perfeito, tem Thiago. nada além disso. Perfeito. É isso aí mesmo. Antes de começar, a Carolina fez um comentário aqui, eu vou ler o comentário dela e a gente volta para o situacionismo, tá bom? A Carolina disse assim, ó, não consigo abrir o microfone agora, desculpe, mas o que mais me interessou foi a perspectiva inicial do orientalismo, porque como uma pesquisadora da área de decolonialidade,
a gente busca transpor uma perspectiva limitadora e colonial que engendra não apenas os sujeitos, mas também seu conhecimento, sua cultura. Sou mais curiosa para o que vem a seguir aqui nos nossos estudos. Muito obrigado, Carolina. Eu também me coloco como decolonial e, como você sabe, isso pode significar muitas coisas, né? Então, você não precisa concordar com tudo que eu falo, você pode discordar também e colocar novas perspectivas, viu? Você fica à vontade. Dentro da própria tradição decolonial, nós pautamos por essa diversidade de posições mesmo, né? Como você sabe. E, e sim, vamos lá para uma posição que eu particularmente gosto muito, e vamos ver, depois você me comenta, né? Poderemos ir para outras direções também. Boa noite, Márcia. Tudo bom? Bem-vindo aqui também. Eu cheguei atrasada, mas eu vim, porque não é Ó, possível. Eu estava querendo muito vir nessa reunião e nunca consigo. Sempre bate o horário com alguma coisa. Mas eu consegui. Tirei sei como é o. que é, querido. E você estava no seu grupo de estudo anteriormente também, né? Agora. Tava, mas aí eu tive. Como teve essas chuvas aqui só em Minas, né? Aqui em São Oh, Paulo teve umas chuvas, derrubou tudo, não sei o que. Eu tive que remarcar com os alunos, aí eu tive que dar aula, mas agora estamos aqui. ótimo, ótimo. Pode Ó, interromper, mas consegui vir. que bom, fico feliz. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera, deu um problema aqui, eu tentei até sair, entrar e não melhorou. Mas Caramba, normalmente eu fico com a câmera aberta também, viu? E você fica à vontade também. É tá, para eu vou ficar ficar como com a você. câmera aberta para vocês terem alguém para admirar, sabe? Assim. Boa, boa. Então, é o seguinte, a gente acabou de terminar o tópico sobre orientalismo, que até você tinha pedido também, mas vai ficar gravado, você pode ver depois, né? Dessa vez a gente gravou. E agora eu vou entrar propriamente no tópico que eu tinha acabado de perguntar se vocês conheciam, né? Não sei se você conhece também esse problema do situacionismo, tá? Aparece originalmente na psicologia social experimental, no final da década de ali, 70, mais ou menos, e vai depois para a filosofia com o Gilbert Hamann e o John Dores, né? Que basicamente a parte... O Guidebord fala situacionismo também, não? Quem? Situacionismo também não tem o Guidebord? Fala Não, sobre não situacionismo? sei, não tô me lembrando. Você pode escrever o nome dele? Pelo som eu não tô recordando, não. Mas Da sociedade do espetáculo? eu acredito que tem outro significado nesse caso Ah, aí. tá, é outro situacionismo. Vamos ver, eu vou falar aqui, mas eu tenho quase certeza que você está falando de um movimento artístico. E isso aqui é uma outra coisa. Mas se eu estiver enganado e for a mesma coisa, você me confirma depois. É o seguinte, como está dizendo aqui num resumo brevíssimo do autor David Wong aqui, ele está chamando a atenção que, a partir de certos experimentos da filosofia social experimental nos Estados Unidos, sobretudo, mas feito em vários lugares do mundo depois, inclusive replicado no Brasil, tá? Começaram a perceber que o ser humano é altamente influenciado pela situação contextual, né, ambiental. Claro que outras psicologias já estavam tentando provar isso antes, como o behaviorismo, né? Mas essas pesquisas da psicologia social experimental mostraram que, literalmente, nós somos influenciados por situações de um cotidiano como de um shopping, de uma pracinha, de uma escola, como, por exemplo, no experimento clássico, que é do orelhão, né? Em que uma pessoa estava usando o orelhão, aí ela é um ator pago, né, pelos pesquisadores, ela vai propriamente dito ali, depois de sair do orelhão, ela vai deixar cair uns livros, deixar cair uns pertences dela, mas ela supostamente não percebe, né? E aí isso vai acontecer justamente quando o ator percebe que tem outra pessoa querendo vir no orelhão. Então, o teste é para saber se a próxima pessoa vai ajudar esse ator ou não, né? E aí existe uma situação bem interessante, que começa a se perceber que quem acha uma moeda antes de ter essa situação tende a ajudar mais esse ator que deixa cair lá seus objetos do que pessoas que não encontram nada antes, né? E que às vezes apenas ignoram que o ator deixou cair lá algumas coisas, até porque não sabe que é um ator, né? Existe um outro caso que, inclusive, teve uma resenha muito interessante, mineiramente chamado do caso do pão de queijo, né? Mas que originalmente era feito com uma espécie de croissant, pãezinhos quentes, né? O que importa aqui.
que era o caso de que um pesquisador de psicologia social ficou no shopping, perto de uma área de alimentação, e começou a perceber que as pessoas tendiam mais também a ajudar um ator lá que precisava de uma ajuda, que trupicava lá, perdia coisa, que esse ator era mais ajudado no momento em que estava com cheiros de comida e era menos ajudado no momento que não tinha cheiro de comida, né? Inclusive do cheiro do pãozinho lá que era feito. Então, o situacionismo basicamente vai mostrar que em situações cotidianas, uma série de situações como um cheiro de pão, como nós acharmos dinheiro no chão, ou ganhar um presente antes, nos influenciam para atitudes mais benéficas eticamente, ou atitudes mais de ter uma certa, não necessariamente ser ruim, não necessariamente prejudicar ninguém, mas certamente de ignorar o problema dos outros, de não tomar uma atitude benéfica a favor de ninguém, né? Então, sabendo disso, se é o caso, eles teriam supostamente colocado em xeque a própria noção básica de qualquer ética das virtudes, inclusive a ética das virtudes aqui confucionista, que é o que é o ponto aqui, que é a noção de que existiria uma tal coisa chamada virtude, que é um traço de caráter constante, ou em teorias, no caso a teoria aristotélica, até permanente, né? Que iria compor o caráter da pessoa. E a pessoa virtuosa, ou pelo menos com algum traço de virtude, ela iria, por exemplo, ser sempre corajosa a partir do momento que ela se treinou, se exercitou a um tal ponto, né, que se tornou um hábito ser corajosa, ou se tornou um hábito ser honesta, ou se tornou um hábito ser, por exemplo, contemplativa, né, que é a maior das virtudes aristotélicas. Então, para os confucionistas, que têm uma série de virtudes parecidas, né, como honestidade, como coragem, como benevolência, senso de justiça e por aí vai, a teoria situacionista coloca em xeque essa posição. E aí que vem o grande ponto, né? Seria possível, então, aí, Miquéia, você que estudou lá as virtudes confucionistas lá em Confúcio, em Mencio, em Xunzi, que inclusive aparecem anteriormente nesse texto, né? Seria, então, possível haver virtudes, já que, na verdade, os estudos, as pesquisas experimentais em psicologia social têm indicado que o ser humano vai agir bem, mal, ou de forma neutra, de forma indiferente, né? Dependendo da situação e não do seu traço de caráter? Pois bem, tem um autor interessantíssimo que eu gosto muito, que ele vai citar aqui, que é o Slingerland, que ele vai tentar responder isso, mostrando que, na verdade, é preciso entender que os próprios autores chineses, em primeiro lugar, chamam a atenção para o fato de que virtudes muitas vezes são um padrão alto mesmo, são alto padrão. Então, de fato, as próprias teorias confucianas das virtudes admitem que não é fácil ter virtudes e que o contexto de fato nos influencia, tá? Isso é bem importante entender. Mas vai bater de frente também com a ideia de que não existiria uma tal possibilidade de você ser honesto em várias ou todas as situações, a partir não só dos vários exemplos anteriores, como também partindo da ideia de que, apostando na ideia de que é possível, sim, deliberadamente, nós escolhermos sermos honestos nas diversas situações da vida. E aqui é importante, assim, chamar a atenção para o fato de que, se por um lado, os defensores de uma ética das virtudes confuciana, eles estão defendendo realmente que é difícil ser virtuoso para qualquer pessoa, né? E que talvez seja mais fácil encontrar realmente pessoas viciosas, ou seja, que têm padrões de comportamento que prejudicam elas mesmas e as outras pessoas, mas que mesmo assim elas mantêm como hábito, né? Por outro lado, a própria percepção de que existem vícios, como outras tradições têm mostrado também recentemente, mostram que tem sim a possibilidade de haver um certo caráter, ou seja, de ter traços de personalidade, de ter características constantes nas pessoas. E, mais uma vez, é importante entender também que as disposições naturais, elas podem ser cada vez mais exercitadas, habituadas a um tal ponto de se tornarem confiáveis e resistentes a situações
exteriores. Desde exemplos antigos, os reis sábios, passando pelo próprio Confúcio até exemplos mais atuais, nós sabemos que existem essas pessoas, né? O próprio Confúcio, para se manter fiel aos próprios princípios e se manter honesto, ele teve que fugir, né, do próprio ambiente onde ele cresceu e morou, para não ser morto, né? E tem esse exemplo, ele manteve os seus princípios éticos apesar da situação externa, inclusive sob risco de morte, né? Agora, mais recentemente, nós podemos saber que existem sim, né? Existe um outro experimento muito interessante, pessoal. Não sei se vocês conhecem o experimento Marshmallow, aqui extrapolando um pouco o texto, que mostra que é possível se ter perseverança, apesar da situação te puxar para uma tentativa de tentar ter prazeres momentâneos. O experimento do Marshmallow pede para que crianças esperem um segundo marshmallow, mas se elas quiserem, elas já podem comer um marshmallow que elas vão ganhar ali naquele momento. Quem esperar cerca de 10, 20 minutos o pesquisador voltar, vai ganhar o segundo marshmallow. E essa pesquisa em termos longitudinais, né, que estudaram pessoas desde a infância até a vida adulta, percebeu-se que quem esperava esse marshmallow teve uma tendência a ter melhores empregos, maiores salários e uma vida adulta mais bem resolvida do que quem não esperava, né? E aí, nesse ponto, essas crianças e adolescentes não nasceram com essa perseverança, elas se tornaram perseverantes. E, da mesma maneira, os outros também, deliberadamente, preferiram comer esses marshmallows e não receber o segundo, e acabaram tendo frustrações futuras na vida também. Então, esses e outros pontos aqui que eu estou extrapolando do texto, tá? Mostram que, por um lado, as teorias das virtudes aceitam certas críticas situacionistas, e por outros nós temos exemplos tanto do passado, quanto exemplos de pesquisas atuais, mostrando que dá, sim, para se ter certos hábitos eticamente defensáveis e que causam benefícios éticos, ou seja, comportamentais da vida, não só para a pessoa que pratica, quanto para pessoas do seu entorno também. Por favor, Márcio, pode falar. Você está falando isso, isso é um debate que incomoda muito a gente, né, da filosofia, Uhum. Porque no final o meu grupo de estudos, a gente está perguntando a mesma coisa também, sabe? Deontologia versus consequencialismo, inatismo versus experiência, é a questão que a gente tem, né? Assim, mesmo quando você falou de Aristóteles, eu fico assim, tem inatismo, mas também tem a reta razão, né? Tem também o uso da virtude a partir de equilíbrio entre vício e virtude. Mas aí você estava falando dessas pesquisas. Tem um livro, acho que o livro que mais me incomodou em 2023, talvez, foi o Determined, do Sapolsky. Você conhece? Não, já ouvi falar, mas nunca li, não. Ele é um fala da mãe que ele é biólogo, né? E aí ele estudou por muito tempo macaco, eu não lembro qual que era. O que tem bunda rosa? Nossa, não lembro. Mas Não acho é que eu sei. babuíno, não? Babuíno, obrigada. Obrigada, babuíno, exatamente. Mas aí ele escreveu esse livro para discutir e provar e estabelecer que o humano é muito mais determinado, tão determinado que a hipótese dele é que não há livre-arbítrio, assim. Esse cara é famoso mesmo, mas eu realmente não li. Já vi comentários. Que texto irritante. Assim, eu li todo, e aí eu queria brigar com alguém. Eu ler esse livro para brigar comigo. Que saco! Porque ele fala um monte de coisas sobre pesquisa científica que, né? Vamos dizer que tem algumas coisas complexas aí, né? Muito mais do que a ciência. Como a ciência ignora a filosofia, ela deixa de discutir certos conceitos, mas tudo bem. Uhum.
Mas, por exemplo, esse exemplo que você falou sobre fome, né? Tipo, com o tanto de número que a gente tem nos Estados Unidos, as sentenças são muito mais rigorosas antes do almoço do que depois. Depois do almoço, as sentenças são um pouco mais leves, assim, né? Porque você fica mal-humorado antes de comer, etc e tal. Mas é uma discussão que eu acho que incomoda a gente, porque eu acho que ele está brigando com religião, né? Ele está falando sobre livre-arbítrio, e está falando que livre-arbítrio não existe e que você não é livre para fazer o que você quiser, né? Do mesmo jeito que quando você fala assim, tipo, essas crianças que escolheram esperar, tiveram uma vida melhor, etc. Mas assim, que avaliação é essa que a gente tem numa vida melhor também, né? Tipo, tem várias coisas aí que são muito, muito gostosas de discutir, assim. Sim, então tem uma série de desafios recentes, né, da ciência para pensar a ética, né, para pensar a possibilidade desse projeto ser viável, né, de projetos éticos como o de ética das virtudes serem sequer praticáveis. O grande ponto é que foi citado aqui, eu marquei aqui antes, né, o Jonathan Haidt, e o Jonathan Haidt, ele faz algo que é importantíssimo, assim, de lembrar, né, foi citado aqui na página 57 mesmo. Ele não só esse caso aqui que foi citado, mas outros casos também, tá? O Jonathan Haidt, ele fez uma série de estudos mostrando que não só emoções, mas até certas disposições que podem ser consideradas inatas, já nos levam para certas posições morais, mesmo que seja de primeira ordem, mesmo que seja de uma primeira abrangência que não seja tão complexa. Mas o que significa isso? O David Wong aqui está falando do caso da emoção de elevação, e que leva a concluir assim, essa possibilidade de uma contemplação, de uma valorização de um raciocínio mais abstrato e por consequência, de virtudes mais elaboradas. Mas o próprio Jonathan Haidt, ali, que eu comentei sobre ele quando a gente estava lendo o Mêncio, o Jonathan Haidt também, de alguma maneira, comprovou que nós temos uma tendência inata já a uma certa empatia, uma certa versão emocional e um tanto quanto inicial do que nós poderíamos chamar de compaixão. Então, foram feitas, inclusive, algumas pesquisas nesse sentido, não só o Jonathan Haidt, mostrando que tem sim a possibilidade de, através de uma série de hábitos, nós não só desenvolvermos, mas de alguma maneira de consolidar na personalidade ou no caráter humano certas tendências que nós chamaríamos de éticas, né? Certas tendências, ou seja, de estabelecer uma convivência que leva em consideração o sofrimento e a felicidade das outras pessoas. Então, do mesmo jeito que tem cientistas desafiando propostas éticas, tem cientistas embasando e dando força aí também a propostas éticas, inclusive da ética das virtudes, né? Entre outras possibilidades que eu não vou entrar aqui agora, porque não é um assunto, né? Mas aqui tem um ponto que eu queria colocar, que é o caso especificamente chinês. Lembra que eu falei assim, tem pontos em comum, tudo que a gente falou até agora valeria também para a ética das virtudes aristotélica, por exemplo, ou mesmo a ética das virtudes recente da Nussbaum ou da Elizabeth Anscombe, por aí vai. Mas a gente poderia falar também de traços especificamente chineses aqui, que é o seguinte ponto. Um primeiro ponto que eu vou falar que não está no texto, ao contrário do ponto de vista aristotélico, que é um pouco, digamos assim, trágico ao falar desse assunto, para ele, quando uma pessoa chega num certo momento de ser de tão vicioso, ter tanto traços viciosos de caráter, a pessoa não teria retorno, né? Da mesma maneira, a pessoa virtuosa vai chegar num tal momento de ser virtuoso, num tal conjunto de virtudes que a pessoa não conseguiria nem deixar de ser, mesmo se ela quisesse. Ela deliberadamente se tornou virtuosa e não conseguiria voltar a ser. Então, Aristóteles tem uma certa compreensão, vamos dizer assim,
ele dá margem para possibilidades extremas, ainda que eu diria que mesmo Aristóteles concorda que é difícil chegar nesses dois extremos, tá? Agora, do ponto de vista confuciano, não se tem essa noção tanto quanto fixa de virtude ou de vício. Eles entendem que mesmo a pessoa mais virtuosa, ela precisa continuar exercitando as virtudes pelo resto da vida. Isso está bastante compatível com o pensamento científico atual, com a produção científica da psicologia, da psiquiatria, de que, na verdade, mesmo hábitos muito bons, podem ser desfeitos, assim como hábitos ruins também, que é uma boa notícia, né? Então, nós precisamos continuamente revisar as nossas virtudes. E especificamente o pensamento confuciano, ele desenvolveu algo dentro da sua proposta ética que pode ser chamado de ritual ou de práticas culturais chamadas de li, e que pode ser traduzidas em alguns trechos, em alguns contextos, como ritualidade ou como senso ritual, que é propriamente dito uma virtude derivada dos ritos e que passa, em primeiro lugar, falando de ritos mesmo, por um certo treinamento ritual, por uma certa prática em que tanto relacionalmente, ou seja, dentro de uma certa comunidade, como também você pode criar certas estratégias de continuamente manter certas virtudes, mesmo em contextos diferentes dos seus, como também você pode adquirir uma certa virtude chamada ritualidade, em que você vai transpor uma habilidade de uma consciência ritual, mesmo para momentos não rituais. E aqui está uma virtude que, particularmente, até tem uma publicação sobre esse assunto, se alguém quiser pesquisar aí, que eu proponho a ritualidade, inclusive, como uma virtude intelectual também, em que eu chamo a atenção para que essa virtude, você não vai encontrar em fontes gregas. É um tipo de virtude especificamente chinesa, e não é a única, tá? Quem quiser pesquisar uma outra virtude especificamente elaborada por filósofos confucionistas, tem também a noção de filialidade, xiao, que é a virtude especificamente de ser um bom filho ou um bom pai, mas mais especificamente voltada para os filhos, tá? Mas aqui eu estou ressaltando mais a ritualidade, tá bom? E eu vou passar assim mais à frente, né? Eu já adiantei o caso do marshmallow, tá? Então eu vou adiantar aqui vou pular para um outro ponto aqui, vou pular para um próximo ponto, que esse eu vou ser bem breve, são as teorias imperiais, porque eu quero chegar, se vocês me permitem, a gente fica mais uma meia hora aqui, eu vou falar bem brevemente desse ponto, porque esses dois pontos aqui, esses dois termos são os que mais nos interessam, tá? Outros termos eu vou deixar para outro momento. Uma tradição posterior à antiguidade desenvolveu muito filosofia chinesa em vários sentidos, mas sobretudo em sentido político e metafísico. E aqui estão dois conceitos metafísicos que acabaram marcando toda a filosofia imperial chinesa, ainda que não necessariamente todo texto e todo autor vão tratar deles, tá? Mas digamos que são dois termos que apareceram com bastante força, que é a noção de li, que tem várias traduções, mas pode ser traduzido como padrão, princípio, até mesmo razão, tá? E que tem uma noção, pode ser traduzido como estrutura também, e que tem uma noção de que tem certos princípios, tem certas estruturas que estão presentes em todas as coisas. Então, claramente, conceito metafísico, tá? Assim como a noção de ti, como força material, ou até mesmo simplesmente uma força motriz, uma força que faz mover o mundo, e que também estaria presente em todas as coisas, dependendo de cada filósofo, né? Pois bem, essas noções aqui, como ele vai mostrar, elas acabaram influenciando uma série de noções, inclusive éticas, né? E elas levaram a desenvolver uma série de noções, como uma certa noção ética de que nós estamos ligados ao todo. Isso tem impactos, por exemplo, uma certa ética ambiental, que levou os chineses a não devastarem suas próprias florestas, por exemplo, inclusive como um ponto de vista político, tá? Deliberadamente discutido. Isso levou também a práticas mais intimistas, como práticas meditativas, que buscaram justamente, de alguma maneira, conduzir a uma percepção de que nós estamos ligados ao todo e, de alguma maneira, então, nós podemos encontrar
um certo sentido para a nossa vida a partir de práticas interiorizadas, meditativas, contemplativas, né? Então, aqui uma ética no sentido mais interiorizado, e não no sentido tanto político, como os casos anteriores. Então, o grande ponto aqui desse trecho é mostrar que teve alguns desenvolvimentos, tanto interiorizados, baseados na noção de li, de estrutura, de padrão, né? E de ti, como também algumas noções, como eu disse anteriormente, políticas, né? Politizadas desses termos. Isso é bem interessante, assim, e mereceria um maior aprofundamento. Mas a ideia desse texto aqui é ser mais um panorama abrangente sobre ética chinesa em geral, tá bom? Um ponto interessante aqui, né, que talvez vale acrescentar, e que eu estava esquecendo. A, Teve uma disputa que quem está aqui nos últimos debates acompanhou, eu acho que a Lucy chegou a ver, o Miqueia já conhece também, tem uma disputa interna chinesa sobre se a natureza humana tende ao bem ou tende ao mal, e ela antecede em 2000 anos esse debate europeu lá entre Hobbes e Rousseau, né? Então, já na antiguidade chinesa tem esse debate, e já na antiguidade chinesa já tinha várias respostas, tanto a resposta de que tende ao bem, a resposta de que tende ao mal, à violência, ao egoísmo ético, como resposta de que seria neutra, de que não vai para nenhum lado, a gente faz o ser humano do que a gente quiser fazer dele, tanto no sentido de uma determinação social, quanto no sentido de uma escolha pessoal. E nós temos, inclusive, respostas ambíguas, né, de que o ser humano tanto tem tendência ao bem quanto ao mal, e esse assunto foi particularmente debatido por quase todos os filósofos posteriores, e penderam para o lado da resposta de que o ser humano tende ao bem, tá? Mas que as respostas mais maduras, pelo menos na minha leitura, é que, na verdade, aceitou-se que o ser humano pendia para os dois lados e nós podemos nós podemos ir para todas as direções possíveis éticas, né? Dependendo justamente de escolhas que nós tomamos, mas, bom lembrar, né? Também do nosso ambiente, também do nosso contexto, tá? Isso é particularmente mais desenvolvido, para quem quiser ler em português, na História do Pensamento Chinês da Annie Chang, que eu coloquei lá também no nosso Drive, que pode ser comprado também de forma física, né? E quem lê em inglês, aí nós temos um volume assim considerável de mais de uma centena de materiais sobre isso, para quem quiser, tanto de traduções dessas fontes originais, quanto de materiais sobre eles, tá? E aqui, como eu disse, eu não quero ir muito além desse ponto, porque eu queria entrar em dois temas que são particularmente caros para nós aqui atualmente, que é o confucionismo e gênero e confucionismo e democracia, tá? E aqui temos uma questão polêmica, né? O David Wong ele vai pontuar dois, dois pontos altos aqui nesse trecho do texto, né? Primeiro, partindo do pressuposto que, mesmo o confucionismo não sendo exatamente mais a doutrina mais central e mais oficial do governo e da educação chinesa, mas foi por 2000 anos e, de certa maneira, continua bem viva, né? É bom lembrar que a China nomeou o seu principal meio de divulgação internacional de Instituto Confúcio, né? E de que essa tradição, não só confuciana, mas outras filosofias antigas, como o moísmo, como o daoísmo, estão cada vez mais em voga em vários trabalhos, não só de filosofia, mas de muitas outras áreas, né? Como relações internacionais, história, direito, por aí vai. Então, essas filosofias são filosofias vivas, que continuam aí em elaboração, elas não são só peças de museu da história da filosofia. E, sabendo disso, é bom entender, então, como eu falei no início, que filosofia chinesa, em especial confucionista, se transformou. Então, teve fases, como a fase inicial, que o próprio Confúcio elogiava muitas mulheres, e, por outro lado, nós não temos textos propriamente de mulheres. Um problema que, na verdade, é bastante generalizado em toda a história da filosofia, é bom lembrar, né? Por outro lado, nós temos depois ali na dinastia Han a Ban. Peraí, até esqueci. Eu vou pegar aqui o nome dela. Ban Jiao, se eu não me engano. Peraí, que eu quero mostrar para vocês.
o texto dela. Eu vou parar aqui de um pouquinho e vou mostrar a Banjal para vocês. Tava com receio de falar o nome dela. E a Banjal, ela tá traduzida, tá? Do português, lá nos, nos arquivos do André Bueno. Tem um comentário muito legal sobre ela e junto com, inclusive, um vídeo que está lá no Mulheres Filósofas, no YouTube, da minha colega e amiga, né, Júlia Souza, sobre a Banjal. E ela é uma primeira expressão escrita e mais bem conhecida de filosofia chinesa produzida por mulheres no início da Era Imperial, da dinastia Han. E ela tem uma elaboração muito interessante justamente sobre casamento, sobre ética, especificamente pensando para as mulheres, mas também em relação com os homens, tá? Agora, voltando aqui ao texto, eu queria lembrar o seguinte, como a filosofia viva passou por vários momentos, o confucionismo, e um deles tem alguns cenários que é bom lembrar, que nós temos, assim, que criticar mesmo, que alguns cenários, como quando os irmãos Chan fizeram uma série de elaborações de propostas bastante machistas, como, por exemplo, de que as viúvas não deveriam casar de novo, porque isso seria um desrespeito com o marido, mas o marido, por sua vez, poderia e deveria casar novamente se a sua esposa morresse, né? Então, tinha algumas posições bastante machistas que apareceram na tradição confucionista, né? E que foram incentivadas. Eu não sei se você sabe, existiam algumas placas volitivas, algumas placas comemorativas dessas viúvas que seguindo aqui os irmãos Chen, ficaram viúvas até o resto da vida, mesmo independente de quando o marido morreu, né? E que obedeceram, né, ao segundo homem da casa, que era o filho mais velho, normalmente. Então, você tem, sim, algumas elaborações machistas que ocorreram, tá? Mas existiram também, por outro lado, como eu já disse, valorizações dentro do confucionismo. Como o próprio Confúcio, que elogiava mulheres, a mãe do Mêncio, que é muito elogiada, e propriamente dito, mulheres confucionistas como a Banjal. E mais recentemente, algumas mulheres têm pensado justamente como é que o próprio confucionismo deve ser afetado por uma crítica feminista recente, tá? E começou a aparecer, em especial em Taiwan, em Hong Kong, uma certa crítica confucionista feminista, ou uma crítica feminista confucionista. Então, uma certa elaboração confucionista ou seja, que defende um ponto de vista confucionista, mas que, ao mesmo tempo, adota uma posição de que nós não deveríamos, como alguns confucianos específicos pensaram, entender que homens são superiores às mulheres, ou mandam nas mulheres, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, já existem elaborações confucionistas do século XX e XXI que, de alguma maneira, absorveram essas críticas e querem repensar o lugar da mulher, não apenas como uma serva, né, dos filhos, uma serva do marido e algo nesse sentido, mas também como uma cidadã que participa da sociedade e que, inclusive, produz filosofia também, né, além do que eu acabei de falar. Então, esse é um ponto muito interessante e é fruto de um choque, né? É fruto de uma posição cultural bastante diferenciada e que foi absorvida pelos confucianos mais recentes e pelas filósofas confucianas mais recentes também. Inclusive, vocês lembram da noção de Li, que eu falei mais cedo, né? Que baseia uma parte da noção confuciana de uma certa interdependência, não só de humanos com humanos, relacional, mas também com várias outras formas de vida. Essa própria noção tem sido usada para falar como o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem, todo mundo deveria ser respeitado de maneira mais não hierarquizada, como algumas éticas confucianas pensaram, né? Então, as próprias noções e conceitos confucianos têm sido usados para combater machismo e para repensar o lugar da mulher na sociedade e dentro da própria percepção confucionista de mundo em geral, tá? Aqui tem um ponto interessante. Muitas vezes o confucionismo é chamado de conservador, né? Mas é importante não confundir esse conservadorismo confuciano, que às vezes merece um nome ou igual ou
ou propriamente conservador tradicionalista, como eu prefiro, né, seguindo o Brian Van Orden, mas é bom lembrar que esse tradicionalismo confuciano não é o tradicionalismo ou conservadorismo cristão, ou islâmico, ou inglês, ou brasileiro, de onde quer que seja. Conservadorismo na tradição confucionista significa apenas, ou tradicionalismo, como eu prefiro, significa apenas a ideia de que é necessário manter certas tradições. E quais tradições? As tradições que justamente ajudam a preservar uma segurança e paz na sociedade. Então, isso gerou uma série de ideias e, como vocês estão vendo, estão sendo reelaboradas e que tem a ver com o tópico seguinte, por isso que eu já queria pular para o tópico seguinte, que é o seguinte. O tópico seguinte está pensando justamente o confucionismo em democracias liberais, em que não é mais aceitável, por exemplo, mulheres não votarem, não é mais aceitável também ter qualquer tipo de posição subalternizada dos termos antigos, né, súditos com governante. Aqui a população como um todo é considerada cidadã e não é mais simplesmente súdita, não é simplesmente mais devedora de obediência a um governante. Então, o confucionismo não só foi impactado modernamente pelo feminismo, mas também por a noção de uma democracia liberal. E aqui, por que o termo democracia liberal, né? Aqui está fazendo menção bem clara a um modelo de democracia moderno iluminista, pautado por ideias liberais francesas, inglesas, alemãs, e não qualquer noção de democracia. Aqui está diferenciando claramente de uma democracia no modelo marxista, né? É bom lembrar. Então, a noção de direitos individuais é contrastada, por exemplo, com a noção de harmonia social. E aqui é bom lembrar para quem não estava lendo antes, ou talvez não tenha percebido no texto, né? Para os confucionistas é essencial uma noção de harmonia social. O confucionismo é coletivista. Ele pauta de que o bem social, o bem comum, é mais relevante que o bem individual. Então, como lidar com a noção de direitos individuais? Porque no momento parece contrastante, se não contraditório. Mas eu já vou adiantar que vários autores têm mostrado que não é contraditório, é bastante conciliável, ainda que sim, o confucionismo pede reorientações, pede readaptações da democracia onde quer que ela aconteça, né? Justamente evitando o maior mal que o confucionismo vê desde as suas origens, desde o próprio Confúcio e até mesmo em textos anteriores, né? Lembrando que o confucionismo não nasce exatamente com Confúcio, que é a noção de um certo egoísmo ético ou de egoísmo moral. O confucionismo realmente tem uma certa aversão ao individualismo, uma aversão ao egoísmo. Então, o confucionismo vai sempre tentar pautar para como o bem comum e quando o bem comum é mais valoroso do que um mero direito individual. Agora, como vocês podem ver, isso também deve ser colocado em jogo junto com o pluralismo, e que, novamente, é harmonizável com a própria... É possível ser dialogado com a noção de harmonia social, porque o próprio confucionismo não é contra o pluralismo ou a diversidade. Muito pelo contrário, Confúcio é famoso por dizer que o ideal seria terem várias vozes em um mesmo salão, né? Ele, contra uma certa noção legalista que tentava unificar tudo de uma maneira baseada em prêmios e punições e sob critérios de lei, o confucionismo é sempre a favor de consensos, sempre a favor de estabelecer diálogos e estabelecer conciliações diante de conflitos. Então, nesse sentido, a gente pode até estabelecer uma crítica marxista a que o confucionismo seria sempre conciliatório. Isso é verdade, é um problema mesmo de um ponto de vista marxista. Mas, por outro lado, como o próprio marxismo chinês tem mostrado, é preciso também ter uma certa harmonia social, ter objetivos comuns, ter uma certa ordem comum social para conseguir se ter um projeto de uma China do século XXI como nós estamos vendo hoje. Não é à toa que duas coisas que eu vou citar aqui têm mostrado que mesmo no modelo de democracia marxista, o confucionismo também cabe, né? Vocês podem procurar, e é muito interessante aí no YouTube, um diálogo imaginário que foi passado em televisão, na rede de televisão chinesa, entre Karl Marx e Confúcio.
e que eles tentam dizer que os dois tiveram muito mais em comum do que diferenças, mas que tem diferença sim. Uma diferença crucial seria que o confucionismo defende a existência de classes e a harmonia dessas classes, enquanto o marxismo defende uma luta de classes e uma possível e futura extinção dessas classes, né, que viria num Estado comunista posterior, né, que é mediado por um Estado socialista. Enquanto o confucionismo não entende que o modelo utópico, o modelo ideal de sociedade teria um fim de classes, mas teria cada classe fazendo a sua própria função, cada um tendo o que precisa e o que merece. E essa palavra merece, ela é muito importante, porque aí vem um ponto que o confucionismo é defensor, sim, dessa palavra que para nós brasileiros é considerado um palavrão, que é a meritocracia. Mas aqui é importante lembrar, o confucionismo é um modelo filosófico, especificamente ético, antigo. O que que significa? Na antiguidade, pessoal, não existia meritocracia não, viu? Era aristocracia ou oligarquia, ou formas até muito mais tiranas e injustas. O que que significa isso? Na antiguidade, era o filho do rei, era o filho do dono, ponto, e acabou. E os outros sequer são considerados humanos, são considerados seres que devem ser respeitados. O confucionismo vem mostrar, e não foi o único na antiguidade, tá? Mas foi o que ganhou o debate e se tornou um padrão ali na dinastia Han, a partir então da era imperial, que veio colocar um modelo de que as pessoas, sobretudo aqui para o governo, deveriam ocupar cargos públicos ou logo que defendem e gerenciam o bem comum, se elas merecerem estarem ali, se elas tiverem estudo, se elas tiverem um comportamento meritório, um comportamento eticamente defensável, politicamente voltado para esse coletivo, e não voltado somente para os ganhos pessoais e familiares. Então, a meritocracia na China foi um avanço, assim como foi em qualquer lugar do mundo, inclusive nas democracias liberais, tá? Que antes eram pautados, no caso europeu, por um feudalismo aristocrático e oligárquico. Então, assim, a ideia de meritocracia, seja modernamente no Locke, seja antigamente em Confúcio, ela vem para romper a ideia de que basta ter laços de sangue para mandar, basta ter laços de sangue para estar no governo para gerir o bem público. Não, a meritocracia é uma ideia que vem dizer é preciso você ter estudo, ter formação e ter um comportamento condizente com a administração do bem coletivo de fato e não só com um egoísmo ético, né? Então, isso é muito importante para dizer também que isso foi uma pauta de 2000 anos. Isso significa duas coisas, pessoal. Por um lado, se tem uma filosofia que desenvolveu uma série de teorias e, inclusive, aplicações práticas da meritocracia, é o confucionismo. Por outro lado, a China tentou, né, sobretudo o Mao Zedong, tentou ir contra essa ideia da meritocracia e teve seus motivos para isso, né? Só que, rapidamente, os governantes marxistas mesmo da China atual perceberam que os modelos meritocráticos que existiam há milênios na China serviam para alguma coisa, elas tinham sua razão de ser. Qual que é o resultado? Hoje, a China tem um modelo misto de democracia liberal, por um lado, por exemplo, com a noção de direitos individuais, com uma série de noções marxistas, né, como um Estado forte e direitos sociais como foco da política pública, como inclusive noções meritocráticas. Só para vocês terem uma ideia, todos os presidentes da China, pelo menos desde Deng Xiaoping, ou seja, desde a morte do Mao Zedong na década de 70, sobretudo o atual Xi Jinping, eles passaram por vários processos seletivos durante toda uma vida, durante décadas. Eles tiveram que mostrar competência a partir de critérios objetivos, ou seja, aumento de DH, diminuição de analfabetismo, diminuição de morte de crianças a partir de construções de escolas, de estradas, ou seja, eles tiveram que mostrar seu valor político para depois conseguirem chegar a ser prefeitos, aí mostrou seu valor político, chegou a ser um governador de uma província, né, que a gente no Brasil chama de estado, e só depois chegou à presidência, só depois chegou a ser um mandatário a nível nacional, né, a ter um cargo político a nível nacional. Então, o modelo político atual chinês, ele tem traços confucionistas, com oficialidade propriamente marxistas, e tem elementos ali de democracia liberal também, né?
Então, a gente está falando aqui que existe, na prática, elementos de uma meritocracia confucionista ainda existindo, não só na China, tá? Mas também na Coreia, no Japão e em outros lugares da Ásia. E existe também o Jiang, que é um autor confucionista atual e que produz sua filosofia política atualmente na China e que tem defendido que a China deva voltar a ser confucionista e deixar de ser marxista. E ele tem todo um modelo que ele acredita que é harmonizável com a noção de democracia, mas que, olha que interessante, ele deixa claro que nem é uma democracia liberal e tampouco uma democracia marxista, mas seria um modelo de democracia confuciano, tá? Então, se por um lado, voltando, né, o confucionismo é desafiado pelo pluralismo ou diversidade política e de escolhas individuais, se é desafiado por uma noção de direitos individuais e até mesmo por uma noção de popular de governo, uma noção de soberania popular, por outro lado, o confucionismo tem tentado dar suas próprias respostas, né? E tem conseguido em partes, tem tido dificuldade de colocar em prática em outras, mas tem gerado aí umas respostas um tanto quanto interessantes, tá? Que têm surgido. Então, esse é um resumo meu aqui, mas que vocês podem também comentar algum trecho que eu deixei de falar, eu não falei de todos os tópicos aqui que estão no texto, tá bom? E até fiz algumas extrapolações. A ideia era chegar aqui pelo menos nesse ponto, e no próximo encontro a gente vai tratar de outras éticas. Então, se alguém tem mais algum comentário, quiser falar mais alguma coisa, nós temos aí mais uns minutos para a gente trocar ideia. E aí, o que vocês me dizem desse tanto de coisa que eu tenho dito aqui, né? Acho que para finalizar, para incentivar vocês, eu falei do Jiang, tem um estrangeiro anglófono, o David Bell, que inclusive acabou de fazer uma palestra no Brasil, na USP, que tem um livro inteiro defendendo a meritocracia como uma prática defensável até hoje nos modelos de democracia, nos modelos políticos atuais. E para quem quiser saber, está aqui aparecendo na página 73 o Daniel Bell e existem referências dele, ainda tudo em inglês, tá? Infelizmente ainda não tem tradução para o português é Daniel Bell. Eu falei David anteriormente, mas é Daniel Bell, tá? Como vocês podem ver, nós vamos começar a partir do próximo encontro com a ética moísta. Então eu peço para vocês de novo, agora me calando aqui, deixando vocês falarem ou escreverem se preferir. Vocês têm algum comentário sobre tudo isso que a gente falou, né? Sobre essas leituras mais atuais de ética e de política chinesa confucionista, né? Especificamente, ou algum complemento, alguma crítica, alguma dúvida? O que vocês me dizem? Eu fiquei pensando aqui você estava falando de meritocracia, e eu acho que a grande crítica, a meritocracia ser um grande palavrão no Brasil é porque ela não é. Eu acho que a gente queria que ela existisse, mas é uma farsa, né? Então, pensando se você vem de algum lugar em que você estabelece, né, bem teoricamente, uma certa igualdade, né, de possibilidades, talvez a meritocracia seja uma ótima forma de, talvez, hierarquizar. Eu acho que é mais ou menos isso que você estava falando, né? Porque se você está pensando numa China comunista, que as pessoas... A gente tem o quê? 95% de habitação, né? De casa própria na China, ou seja, né? Você tem a possibilidade de emprego, os camponeses estão bem cuidados, então você tem algum tipo de possibilidade de começar a conversar sobre meritocracia, né? Boa, boa. Eu acho que um grande ponto é justamente que a meritocracia ela é mal entendida por defensores e por críticos no Brasil. E eu não estou dizendo que ela é tudo de bom, não. Como qualquer proposta tem problemas e tem vantagens.
Como eu disse, ela foi muito útil historicamente nos vários lugares onde ela surgiu no mundo, né? Porque surgiu de vários autores, em vários locais, com diferentes feições, mas certamente, assim, tem seus limites e são grandes, né? Agora, o grande ponto é que no Brasil parece que tem algumas pessoas que entendem meritocracia como se fosse assim: eu cresci rico, meu pai me deu tudo, aí eu fiz a empresa supostamente com minhas próprias mãos, com meus próprios esforços, né? Até o meme da Barbie fascista, né? Porque se É, eu fiz, eu fiz, se o porque meu eu pai mereci. construiu, é porque realmente. Exatamente, porque Mas eu eu acho que mereci. quando eu escuto alguém falando meritocracia no Brasil, eu escuto inevitavelmente isso, né? No Brasil e no Ocidente em geral, né? Porque a riqueza ela é hereditária e assim, por mais que o capitalismo passe a ideia de que existe mobilidade social, não existe, né? Pelo menos o confucianismo é deliberadamente aberto de que ele é hierárquico, entendeu? Sim, Assim, tem hierarquia pronto mesmo, é isso aí. O capitalismo finge que não, né? Que tem essa democracia, que tem uma liberdade, mas que liberdade é essa, né? Também. sim, sim. Mas você tá me ouvindo? Só para eu testar uma coisa aqui. Eu tô te ouvindo. Ótimo. É porque meu computador tá com um pau na tela aqui, eu não tô vendo vocês, mas Ah, continuando, eu acho que eu vou precisar reiniciar assim que a gente acabar aqui. o bicho tá. Tá falhando tudo aqui. Mas, então, continuando assim, tem isso e tem uma outra feição também, né? Que eu vivo discutindo com alguns amigos, assim, que tem uma crítica dura, sobretudo alguns amigos marxistas. É Hum, bom lembrar que a meritocracia, ela, como eu já falei aqui várias vezes, ela teve seu lugar, né? uhum. Mas mesmo no marxismo, existe ainda uma certa elite, ou como preferem dizer, vanguarda, né? Que de alguma maneira, que não vai usar esse termo, né? Claro, mas que está ali de alguma maneira. Mas isso é leninismo, né? Isso não é marxismo, então. Concordo. É uma feição leninista do marxismo, eu concordo. O grande É, ponto é que exatamente existe uma leitura também de achar que talvez meritocracia é essa não, leitura frágil, né? E que meritocracia não aconteça até mesmo no marxismo, quando na verdade acontece, né? Quando na mas aí não verdade é meritocracia, não é especialização. Por concordo. exemplo, tipo, a gente tem funções, né? Então, sei lá, aquela ideia marxista de que cada um com a sua necessidade, cada um com a sua possibilidade, né, de produção. Então, a gente podia também, de alguma forma, ampliar isso e chamar isso de mérito, né? Assim, do tipo, o caçador tem. É porque eu acho que o mérito implica algum tipo de prestígio. E aí, talvez, aí que a gente tenha que ordenar o que é o prestígio, o status social versus o que é mérito ou o que é habilidade específica de alguma coisa. Então, tipo, há mérito em eu estar aqui discutindo com você? Nenhum, porque eu não sei nada de isso, né? Mas eu acho que tem alguma. Não sei. Agora eu não estou ouvindo mais você. Ih, gente, acho que deu algum problema no, no computador do Matheus mesmo. Ele já estava anunciando a tragédia. Ele saiu. Bom, eu vou terminar aqui só porque, coitado, ele acho que o computador dele deve ter dado alguma coisa, mas aí depois ele vai finalizar lá.
Então, eu vou sair também, gente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu por hoje, pessoal. Tchau. Depois manda mensagem lá no grupo para ele não se sentir mal, tadinho. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Thiago, você tá aí ainda? Caiu tudo aqui. Eu vim aqui só parar a gravação, querido. Desculpa aqui quem tá assistindo até agora. Desculpa, deu uma pane aqui, travou o celular. Também deu uma pane aqui e eu só agora, Thiago. Mas muito obrigado aí por estar presente, viu? Foi eu que agradeço, professor. Tamo junto. Poucas vezes eu encontro uma iniciativa bacana dessa. Assim, se eu quiser continuar acompanhando, ainda vai ter outras reuniões sobre outros temas, outros livros? Sim, depois de acabar esse capítulo aqui, e que provavelmente será na próxima reunião, eu acredito que a gente pode escolher um novo texto que será ano que vem, né? A gente faz algum encontro em janeiro, se tudo der certo, se não em fevereiro, e depois a gente pode escolher um novo texto. E tem muita coisa, viu? Tem coisa demais. Legal. Então você pode sugerir também, se você quiser, ou a gente pode ler outro capítulo dessa obra também. Né? Perfeito. Beleza. Coletânea de livros que você selecionou, certo? De textos, no caso. Sim, nesse caso eu sou literalmente o organizador do livro que a gente está lendo. Mas, de qualquer maneira, eu selecionei outros materiais também que estão no nosso Google Drive do grupo. Assim, vou acompanhar. Pode ir lá, veja para quem estiver aqui, ainda está gravando, né? Veja na descrição do grupo, tem lá o drive do grupo. Inclusive, eu acabei de colocar mais uma pasta com a parte de orientalismo, tá? E é isso. Eu estou à disposição também para conversar depois, seja lá no grupo ou em privado, tá? Eu espero que você anime aí, continue lendo, pesquisando, talvez até um dia ir apresentando também, e escrevendo alguma coisa, quando for seu tempo. Quem sabe? Eu sei que trabalhar e estudar é fogo, né? É complicado. Mas é isso. Muito obrigado, querido. Boas festas aí, bom final de ano para ti, Boas festas, viu? professor. Bom fim de ano aí. Tchau, Eu tchau. também. Boa noite. Tchau.